Galera, continuando aqui a nossa brincadeira agora com a parte da locução verbal. Então se liga só aqui, ó. Você vai ter um verbo auxiliar, que a gente diz que é um verbo conjugado, e um verbo principal, que a gente diz que é um verbo na forma nominal, podendo ter aqui entre eles uma preposição, ou seja, se pode ter, é o que a gente chama de preposição facultativa. Não vai fazer diferença em análise se existir a preposição ou não. E entenda, nesta locução verbal, o verbo auxiliar é o verbo que flexiona, é o verbo que conjuga, e o verbo principal sempre vai aparecer numa forma nominal do verbo, ou no gerúndio, com aquela terminação em NDO, ou no particípio, com aquela terminação em ado e ido, ou no infinitivo, com aquela terminação no Rzinho. Pronto. Agora, o que vai acontecer aqui no fim das contas? Para nossa sorte, os verbos que basicamente caem em prova são dois, o existir e o haver. Claro, pode acontecer de aparecer um outro verbo? Pode, eu vou mostrar para vocês. Mas basicamente são esses dois verbos e isso é bom para a gente. Por quê? Porque, teoricamente, nós já dominamos estes verbos. A gente já sabe que o verbo haver, no sentido de existir, é um verbo impessoal, portanto, caracteriza uma oração sem sujeito. E que o verbo existir é um verbo pessoal, portanto, vai ter sujeito. Então, como é que vai funcionar? Eu vou olhar logo para o verbo principal. Se o verbo principal for impessoal, o auxiliar vai ficar no singular. Por quê? Porque se esse verbo é impessoal, ele caracteriza uma oração sem sujeito. Não tem sujeito na frase. E se não tem sujeito, por que eu colocaria alguém da estrutura verbal no plural? Não há justificativa. Então, se não tem sujeito, a estrutura verbal vai ficar no singular, toda ela. Agora, se eu pegar o verbo principal e este verbo principal for um verbo pessoal, não significa que automaticamente o auxiliar vai para o plural, não. Não. Significa que vai ter um sujeito. E qual é a principal regra de concordância verbal? O verbo concorda com o núcleo do sujeito. Neste caso, vai ser o auxiliar. Então, se o núcleo aparecer no singular, o auxiliar vai continuar no singular. Mas se um núcleo aparecer no plural, alguém vai ter que concordar com esse plural aí. E vai ser quem? Vai ser o verbo auxiliar. Então, acompanha aqui comigo, ó. Vai ou vão haver dúvidas? Olha para o verbo principal, no caso o verbo haver, ele é impessoal, ele caracteriza oração sem sujeito, tanto que dúvidas aqui não vai ser o sujeito, vai ser o objeto direto. Então, se o verbo principal aqui é impessoal, o auxiliar fica no singular. Então, certo aqui, ó, vai haver dúvidas. Olha a próxima. Há ou hão de haver esperanças. Mais uma vez, o verbo principal, o verbo haver, que é um verbo impessoal, caracteriza oração sem sujeito, esperanças é objeto direto, então o verbo auxiliar vai ficar no singular. Então, certo, ó, há de haver esperanças. Depois, vai ou vão existir dúvidas. Agora, existir é um verbo pessoal. É um verbo que tem sujeito, dúvidas é sujeito. Se fosse dúvida, aí beleza, ficaria vai existir dúvida. Mas como o sujeito está no plural, né, o núcleo do sujeito se encontra no plural, o auxiliar vai ficar no plural, porque o auxiliar agora vai concordar com o núcleo desse sujeito. Então a frase correta aqui, ó, vão existir dúvidas. Agora olha a próxima. Há ou hão de ocorrer esperanças. Veja que neste momento o verbo ocorrer é o verbo principal e ele é um verbo pessoal. Logo, esperanças aqui é sujeito. Aí o haver apareceu e muita gente dá mole aqui. Ah, então apareceu o haver, naturalmente ele fica no singular? Não. O verbo haver vai ficar no singular ou vai caracterizar a oração sem sujeito das duas, uma. Quando ele vem sozinho e está no sentido de existir, ocorrer e acontecer, beleza? Ou quando na locução verbal ele é o principal e está no sentido de existir, ocorrer ou acontecer. Quando numa locução verbal ele é o auxiliar, ele simplesmente não manda em nada, nada. Ah, mas eu não tenho que avaliar não para ver se ele vai ficar no singular ou no plural? Você vai avaliar o principal. Se o principal for um verbo que apresenta um sujeito e o sujeito estiver com um núcleo no plural, o verbo haver vai para o plural, porque agora ele não está mandando em nada, ele não está caracterizando uma oração de sujeito de nada. Então aqui, ó, o certo vai ser
hão de ocorrer esperanças. Já vi muita frase assim, ó, havia ou haviam ocorrido brigas. Aí o camarada coloca havia, porque ele pensa assim, ah, tem que ficar no singular, né? Verbo haver. Não. Aqui, ó, o verbo principal é o ocorrer. Brigas é sujeito. E alguém tem que concordar com o núcleo desse sujeito, ou seja, haviam ocorrido brigas. Aí aqui a gente tem, na sequência, o que e o quem. O que é muito tranquilo, porque com o que o verbo só vai concordar com o antecedente. Com quem, aí o bicho pega, porque o verbo concorda com o antecedente ou vai para a terceira pessoa do singular. Então veja ali a primeira frase, o primeiro exemplo que a gente vai avaliar. Fui eu que resolvi o problema. Primeira coisa que eu tenho que chamar a atenção aqui é para essa expressão, porque eu vejo muita gente dando mole. E dá um mole porque é natural nós darmos uma resposta utilizando o fragmento de uma pergunta. Então o camarada fala assim para você, foi você que fez isso? Aí você diz, foi eu. Ou então, não foi eu. Você acaba fazendo isso. E está errado, porque o foi é terceira pessoa. Então é foi ele. E no caso, para a primeira pessoa, eu tenho que usar o fui. Fui eu. Então, quando alguém pergunta, foi você? Ele só emprega o foi porque ele está olhando você como uma terceira pessoa. Né? A aplicação ali, o você. Foi ele. Aí beleza. Agora, se você for utilizar, tem que falar fui. Então aqui está certinho, ó, fui eu. E aí veja que o antecedente do que é o eu. Eu não diria eu resolvi? Diria. Então certo é fui eu que resolvi. Se a gente colocar no plural, fomos nós. Vai ficar fomos nós que resolvemos o problema. Mas aqui é tranquilão. Agora, esse quem, ele é interessante. Então, veja aqui. Fui eu quem resolvi o problema ou fui eu quem resolveu o problema? Acho até que passa batido aqui quando está no singular. Tudo bem que no resolvi, eu tenho o verbo na primeira pessoa do singular, para concordar com o antecedente eu. E no resolveu, o verbo está na terceira pessoa do singular. Mas olha quando vem no plural, como é que fica estranho. Foram meus amigos quem falaram a verdade, ok, concordando com o antecedente, aqui no caso meus amigos, núcleo amigos, mas eu posso ter com o verbo na terceira pessoa do singular. Foram meus amigos quem falou a verdade. É estranho, eu sei, mas está certo. Continuando. Verbo parecer mais infinitivo. Pode-se variar o parecer ou o verbo principal no infinitivo. O que isso significa? Que eu não posso variar os dois. Eu tenho as duas possibilidades. Ou eu vario só o verbo parecer, ou eu vario só o verbo no infinitivo. Os dois juntos não rola. Então aqui, ó, os alunos parecem ser esforçados, é até a forma mais natural nossa, flexionando o verbo parecer, mas eu também posso dizer os alunos parecem serem esforçados. Isso aqui é uma concordância facultativa. As duas formas estão corretas, tá? Depois, as paredes pareciam estar limpas, é uma concordância mais natural para o falante, mas eu também poderia colocar as paredes pareciam estarem limpas. Continuando aqui, aposto resumitivo. O que é um aposto resumitivo? É um pronome indefinido colocado depois de uma série de substantivos com função resumitiva. Isso significa que o verbo, neste caso, vai concordar apenas com o aposto resumitivo. Então, olha ali a primeira frase. João, Maria e José, todos eram alunos. O verbo aqui está concordando com todos. Agora ali depois, dinheiro, fama e glória.
tudo passa. O verbo agora está concordando com tudo. Então, aqui neste caso, veja que eu tenho um sujeito composto, mas eu tenho um aposto resumitivo. E o verbo vai concordar apenas com esse aposto resumitivo, que claramente vai fazer parte desse sujeito, afinal de contas é um aposto de um sujeito. Olha só, se eu perguntasse na primeira frase, quem é o predicado da frase? Eu não poderia dizer que o predicado é todos eram alunos. Não, eu tenho que dizer que o predicado é só a expressão eram alunos. Na segunda frase, quem é o predicado? Apenas a expressão passa. O resto é sujeito e acabou. Agora, continuando aqui, verbos ter e vir. Eles recebem acento circunflexo na terceira pessoa do presente, né, na terceira pessoa do plural do presente do indicativo. Então, se eu colocasse o brasileiro, ó, o brasileiro tem problemas. A frase correta seria assim: o sujeito, o brasileiro, núcleo brasileiro, núcleo no singular, verbo no singular. Ok. Agora, quando eu coloco os brasileiros têm problemas, o sujeito, os brasileiros, núcleo brasileiros, núcleo no plural, verbo tem que ficar no plural. E eu não posso deixar um verbo no plural igual a um verbo no singular. Por isso que aqui entra o acento circunflexo, que é uma das marcas de pluralização na língua portuguesa. Se eu colocar ele vem de longe, é sem acento, tá? Mas se eu colocar eles vêm de longe, agora tem que ter o acento circunflexo. Detalhe, esse acento circunflexo também serve para os derivados. Então, se eu colocar assim, ó, o homem mantém a palavra. Veja que vai ter um acento agudo, mas por conta de uma regra principal de acentuação gráfica, em que a gente tem uma oxítona terminada em "em", mas é o acento agudo, e apenas o acento circunflexo marca pluralização. Mas e se eu colocar os homens? A pronúncia é a mesma. Os homens mantêm a palavra. Só que agora, obrigatoriamente, eu vou ter que colocar o acento circunflexo, porque eu tenho um sujeito, que vai ser os homens, e o núcleo é a palavra homens. Como o núcleo do sujeito está no plural, o verbo tem que ficar no plural. E o verbo no plural tem que ser diferente do verbo no singular. Agora, continuando aqui, nós vamos para a concordância nominal, meus amores. Olha o que a gente tem aqui, ó. É o estudo das relações sintáticas entre um nome e seus determinantes. Aí eu vou trazer aqui um quadrinho de volta, ó. Vamos lá, ó. Lembra que a gente viu isso aqui, ó? Substantivo. E aí, na periferia desse substantivo, a gente tinha adjetivo, tinha artigo, tinha numeral e tinha o pronome. E aí a gente definiu que o substantivo aqui é o que a gente chama de nome, mas definimos que ele sempre é um termo determinado, e isso de dizer que ele é um termo determinado significa dizer que ele é sempre um termo nuclear, ele sempre é núcleo. Então, ele, o substantivo, é determinado, e essas quatro classes que acompanham o substantivo são quem? Os determinantes. Então, a concordância nominal se dá com essas palavras todas aqui, com todas essas classes. Só que a gente guarda apenas adjetivo e substantivo, por dois motivos. Primeiro motivo é que todo elemento que acompanha um substantivo tem valor adjetivo. Então eu digo, meu filho é esperto. O meu é um pronome, mas ele não está acompanhando o substantivo filho. Um avaliador esperto poderia dizer que este elemento, o meu, possui um valor adjetivo. E está certo, porque ele está acompanhando o substantivo. Segundo motivo, para a gente pensar mais em adjetivo e substantivo. Da mesma forma que eu tenho substantivo composto, eu também tenho adjetivo composto, coisa que não acontece com as outras classes gramaticais. Então, obviamente, o adjetivo e o substantivo vão ganhar mais importância nesse campo da concordância nominal. Mas é o seguinte, todo o resto também faz parte da concordância nominal, porque é a relação entre o nome e os seus determinantes. Então aqui, ó, quando eu digo o aluno está preocupado, veja que eu tenho aluno, que é o substantivo, tá?
Aí eu tenho esse artigo que está relacionado a ele e que se encontra no singular e no masculino, porque aluno está no singular e no masculino. Isso é uma concordância nominal. Mas também tem preocupado que é um adjetivo, que só se encontra no singular e no masculino também para concordar com o núcleo deste substantivo. Então isso também é o quê? É concordância nominal. Mas é o seguinte, o bicho pega em outras situações. Porque quando eu tenho um sujeito, aliás, um substantivo simples, ele manda e pronto, e acabou. Então, todo mundo que acompanhar esse substantivo vai ter que obedecer o substantivo. Né? Tem que Olá, meus obedecer. amigos, minhas amigas. Inicialmente eu quero pedir licença para vocês, pois interrompi seus estudos, mas essa videoaula que você está assistindo aqui no YouTube é uma videoaula demonstrativa para você conhecer as potencialidades e conhecer o nosso produto do site lá Concursos. Você quer continuar assistindo essa videoaula até o final? Aliás, você quer fazer o nosso super curso focado no Instituto Federal da Bahia, super competitivo, nós temos diversos cargos, temos curso de conhecimentos básicos e gerais para todos os cargos, assistente de administração, técnico de assuntos educacionais, assistente aos alunos, técnico em contabilidade, contabilidade, cursos completos, cursos muito competitivos. É muito simples, é só você entrar em contato com uma das nossas atendentes aqui da Lá Concurso, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Tá certo, meus amigos? Então espero vocês no site Lá Concursos. Um forte abraço, fique com Deus, tchau, tchau.